A paz de Jesus, o amor de Maria. Bom, que surpresa, finalmente eu apareço aqui. Nesses últimos meses que tenho postado, dei uma parada recentemente. Postado principalmente com vídeos de inteligência artificial, mas agora nós pretendemos retornar aí para valer e agora já aparecendo. Aparecendo nesse momento para tratar de um assunto do qual nós já tratamos em determinado momento aqui no canal, só que agora com a nossa própria voz, com a nossa própria imagem e também com algumas fontes que vão aparecer diretamente aí na tela para vocês. E o assunto do qual nós vamos tratar é sobre a devoção aos santos e a intercessão durante o período primitivo da igreja, ou seja, mais precisamente, a crença dos primeiros cristãos na intercessão dos santos e a sua devoção a eles. Primeiro, para a gente compreender esses mistérios, a gente precisa ter mais ou menos um panorama do que são os santos, de quem são os santos, melhor dizendo, do que é a devoção aos santos e como isso se desenvolveu ao longo da história. No caso deste vídeo, nós vamos manter um enfoque no período patrístico, sobretudo ali dos 3 primeiros séculos, porque existe a grande lenda, o grande mito de que Constantino teria fundado, o imperador Constantino do século IV teria fundado a Igreja Católica, o que é falso. Nós já tratamos disso aqui, podemos tratar em um vídeo mais adiante. No entanto, sem mais delongas, nós podemos tratar do período primitivo da igreja, a igreja primitiva que era católica, sobre essa questão da devoção aos santos. E eu gostaria de trazer primeiro, que vai aparecer na tela de vocês, uma exclamação muito forte em relação a São Policarpo de Esmirna, numa carta relativa ao seu martírio, que a comunidade ali de Esmirna preparou, fazendo ali grandes relatos do seu martírio, como foi, como aconteceu, tudo aquilo, e sobretudo a devoção. Vocês vão poder ler. Detalhe, a fonte que nós vamos apresentar aí para vocês é de uma página anglicana, ou seja, de uma página protestante, de uma página não católica. Mas coloca aí, honestamente, a gente ressalva a honestidade, ressalta, melhor dizendo, a honestidade intelectual com que eles trataram, de que realmente são os santos, e nesse caso aí mais precisamente os mártires, modelos de fé daqueles que seguiram melhor o nosso Senhor, a quem nós adoramos, vai aparecer destacado aí para vocês, e em relação aos mártires, nós os amamos, os honramos, porquanto foram imitadores do nosso Senhor. Então, aparece aí, inclusive, que eles puderam recolher os seus ossos como se fossem metais preciosos, é a forma com que eles tratam nesse momento, além de outras coisas que vocês podem analisar, destacadas, e toda a devoção que se tinha a São Policarpo nessa comunidade. Vocês podem ver, inclusive, destacado aí o termo Igreja Católica de Esmirna, e que tudo aquilo que ele falou poderia se encontrar, poderia se desvendar posteriormente, de que tudo aquilo que ele falou que aconteceria, de fato viria a acontecer. E está aí na história para todos vermos. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade quando a gente fala dessa questão dos santos, porque muitas vezes as pessoas tratam como se nós estivéssemos igualando determinadas pessoas a Deus, como se isso fosse objeto de idolatria, ou seja, como se nós estivéssemos cultuando ídolos, quando na verdade um ídolo é algo que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas. E pelo amor de Deus, vocês nunca viram, claro que imagens é tópico para outro vídeo, alguém olhando ou rezando, se dirigindo a uma imagem de um santo e dizendo, esse daqui é o meu Deus. Isso não acontece. Tá? Então, a gente precisa compreender que a devoção aos santos é uma prática muito antiga e que, na verdade, o questionamento às santas imagens só vai acontecer no século VII, VIII, com o avanço do islamismo, e posteriormente também a questão dos santos só vai bem depois do século XVI, embora alguns dos reformadores fossem muito devotos, inclusive, de Nossa Senhora. Mas isso é tema também para outro momento. Trazendo aqui outras fontes, nós podemos aqui ter as cartas de Santo Inácio de Antioquia, mais precisamente a carta aos Tralianos.
É muito importante compreender, porque alguns vão questionar, mas você está trazendo várias fontes, ou está trazendo uma fonte bíblica. Leiam lá Apocalipse, tem Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3, Apocalipse 6:9, e vários registros de que os cristãos mortos em Cristo, eles estão contemplando a Deus face a face no céu, e que rezam sim por aqueles que estão na terra, tá? Em virtude daqueles que estão na terra. E aqui a gente traz Santo Inácio de Antioquia, que, assim como São Policarpo de Esmirna, foi discípulo direto de São João o Apóstolo, tá? Que foi discípulo de Jesus Cristo. Vai aparecer na tela de vocês, mas eu vou ler aqui na íntegra. A editora Livre, tá? Vai aparecer na tela aí para vocês também as fontes, principalmente da parte das catacumbas, que é da página Apologistas Católicos, e vai aparecer todo o link, e aqui também aparece o cristianismo.org, salvo engano, e também do Martírio de São Policarpo de Esmirna, a página dos anglicanos que eu já trouxe anteriormente. Só para trazer aqui as fontes para ficar de modo libado, que a gente não está usurpando de ninguém. Sem mais delongas, vamos aqui para o capítulo 13 da Carta aos Tralianos, tá? Saúda-vos a caridade dos esmirnenses e efésios. Lembrai-vos em vossas orações da igreja na Síria. Não mereço trazer-lhe o nome, pois sou o último dentre eles. Passai bem Jesus Cristo, sujeitando-vos ao bispo com o mandamento do Senhor. E também ao presbitério. Amai-vos mutuamente, um por um, em coração indiviso. Meu espírito por vós se empenha, não apenas agora, atenção nessa parte, também quando com Deus me encontrar. E aqui vai se seguir o restante do capítulo, mas de que modo Santo Inácio de Antioquia poderia se empenhar por vós, ou seja, pelos cristãos daquele período e provavelmente de todos os tempos, ele estaria se referindo, diante de Deus, não mais diante dos homens, se não fosse rezando por eles. Trago aqui novamente, não é um texto canônico? Não, é um texto canônico. Mas Santo Inácio de Antioquia foi discípulo direto de um apóstolo. Então, a gente não está trazendo aqui uma fonte simples. E também vai aparecer aí para vocês, na tela agora, nesse momento, cristãos em catacumbas que colocaram inscrições em pedras com pedidos de intercessão aos santos. Catacumbas como catacumbas de São Gordiano, São Calixto, São Sebastião, Santa Priscila, chamada Rainha das Catacumbas, tinha suas catacumbas também, e vários pedidos, 2 aí vão aparecer mais precisamente na tela para vocês, e outros como Petre et Paula, Ora pro nobis, e outros aí na tela já vai aparecer para vocês já destacado, né? já traduzido, melhor dizendo, e com a fonte tudo bem explícito e tudo bem, obviamente essa imagem foi gerada por IA, mas a fonte dos apologistas católicos, e tem o link aí do site, ela é verdadeira, vocês podem pesquisar na internet, se vocês não confiarem naquilo que a gente está dizendo, tá? Se nós fôssemos trazer aqui as bases pelas quais nós cremos que a Igreja de Cristo de fato nasceu católica e é católica, nós ficaríamos aqui até o dia de amanhã, provavelmente uma semana. Porque são incontáveis as fontes, são incontáveis os fatos dos quais nós datamos nos 3 primeiros séculos, sem contar o fato de que não existe nenhum documento do Império Romano de fundação de igreja nenhuma, tá? Mas seriam tópicos para vários outros vídeos. A gente pode trazer aqui um vídeo por que nós queremos que a igreja nasceu católica, um vídeo tratando sobre as imagens, vídeos tratando sobre a função dos bispos, dos diáconos, dos sacerdotes, né, ou presbíteros, como também eram chamados, a Santa Missa na fonte dos padres, como em São Justino Marte, em Santo Hipólito de Roma, mas seria demasiado extenso. E nós pretendemos trazer isso em outros momentos para vocês. Nós vos agradecemos desde já pela vossa compreensão. Se alguma coisa não ficou muito bom naquilo que a gente trouxe, a gente traz para nós mesmos e pedimos desculpas. E se algo ficou bom, a gente agradece ao Senhor, tá? Aquilo que não ficou bom, a gente traz pra gente. Aquilo que ficou bom, a gente leva para Deus. Honra e mérito total ao Senhor. Salve Maria e viva o Cristo Rei.